último episódio eu falei do momento que ficou conhecido como o nascimento do Extreme. Shane Douglas, em um momento de ousadia, fez com que a NWA e Dennis Coralluzzo recebessem um pagamento indesejado por todo o boicote que tentaram fazer contra a ECW. No episódio de hoje, eu vou falar sobre mais um dos projetos de Paul Heyman. Além de The Franchise, um homem cheio de atitude renasceria dentro do plantel da empresa, e eu vou falar sobre isso hoje no mais novo episódio da série A História da ECW. Na manhã seguinte ao torneio, os telespectadores descobriram que a Eastern Championship Wrestling realmente tinha dado adeus ao mundo e havia sido substituída pela Extreme Championship Wrestling. Simplesmente uma mudança de nome, porque eles não mudaram conceitualmente aquilo que eles já vinham praticando há algum tempo. E enquanto a empresa se propagava pelos quatro cantos, Paul Heyman trabalhava no seu novo projeto. Após conseguir elevar a Public Enemy ao patamar que ele desejava, seu foco agora se voltava para Tommy Dreamer. Tom Laughlin, o famigerado Tommy Dreamer, era um rapaz de presença que trabalhou por vários anos no cenário independente. Porém, o público da ECW simplesmente cagava e andava pra ele. No entanto, Heyman conseguiu extrair uma coisa que com certeza faria com que Dreamer se tornasse alguém bem quisto pelos fãs: a sua capacidade de transmitir sua atitude de nunca desistir, independentemente do que ele estivesse enfrentando. O primeiro sinal de que isso poderia fazer de Tommy Dreamer uma estrela ocorreu após uma luta contra o Sandman em setembro de 94. Este Kane, na verdade, era um bastão grande formado por vários bastões fininhos juntos. Um objeto similar era anteriormente reconhecido pelos fãs de wrestling como candlesticks. Porém, quando o jovem americano Michael Fay esteve em todas as manchetes do país em 1994, ao ser condenado ao espancamento com estes canes por ter praticado vandalismo lá na Singapura, o Heyman apropriou-se dos eventos da época e adaptou-os para a linguagem do wrestling, fazendo nascer assim o Singapore Cane. Nos anos seguintes, o objeto se tornou alvo de discussão por ter causado diversas concussões em lutadores, mas mesmo assim se tornou o grande charme do personagem do Sandman. Na luta em questão, o Sandman derrotou o Tommy Dreamer, mas mesmo assim o Dreamer ganhou um pouco mais de respeito dos fãs. A manager do Sandman, a Woman, ofereceu que a pena de 10 pancadas fosse reduzida, mas para isso, o Dreamer teria que declarar a sua subserviência ao Woman e ao Sandman. Só que ele em momento nenhum desistiu e cada pancada parecia cada vez mais forte. O público da ECW Arena, naquela noite, demonstrou respeito pela primeira vez na história ao Dreamer. A rivalidade então continuou, e em 1º de outubro de 1994, a ECW tentou apagar a linha que dividia a vida real da fantasia do wrestling com um angle de lesão. O Dreamer e o Sandman estavam se enfrentando em uma I Quit match e a ECW estava novamente se utilizando da resistência do Dreamer para o espancamento. O Joe Styles, lá na mesa de comentaristas, contribuía para exaltar o quão difícil estava sendo para o público a aceitar o Dreamer, algo que o próprio tinha dito numa entrevista antes da luta. Demorou 1 ano da minha vida para chegar ao ponto dos fãs hardcore me aceitarem. Eu não vou desperdiçar este respeito desistindo, disse o Tommy. A luta começou com o Dreamer atacando o Sandman com coisas que os próprios fãs lhe entregavam, como por exemplo uma porta de carro. Mas depois o Sandman tomou o controle das ações e mandou na luta, até o ponto que ele tava lá com um cigarro e tentou jogar fumaça na cara do Tommy Dreamer como uma forma de desrespeito. Só que o Dreamer empurrou a mão dele e fez com que o cigarro batesse no olho do Sandman. E aí nesse momento que iniciou-se um caos, né? O Oman começou a gritar e xingar o Tommy Dreamer, que não tava nem aí pra nada. Então Todd Gordon apareceu, aparentando estar muito preocupado com a situação, com tudo aquilo que tava acontecendo e com o estado de saúde do Sandman, que era um rio naquela época. E o Gordon chegou até a gritar para que as câmeras parassem de filmar aquela cena. Só para vocês terem uma ideia de como estavam vendendo essa lesão como algo real. É claro que foi só um angle que resultou no Sandman, cego de um olho,
vindo ao ringue para fazer a sua cerimônia de aposentadoria, só que no final de tudo, o Dreamer pediu desculpas somente para ser espancado novamente com o Kane, virando a história do avesso completamente em mais um esforço do Paul Heyman para surpreender o público, que sempre se gabava de ser o grupo de fãs com mais conhecimento em wrestling do mundo inteiro. Esse ar de imprevisibilidade foi o carro-chefe que fez muitos dos fãs retornarem todo santo mês lá para a ECW Arena. Uma grande diferença para o produto que era reverenciado na época, no caso, a WWF. As gravações de TV da WWF, apesar de serem bem visitadas, sempre tiveram aquele ar de que tudo que estava acontecendo era perfeitamente e minimamente programado. Tudo muito previsível. Enquanto isso, na ECW, independentemente do quão inteligente você fosse, algumas coisas bizarras aconteciam sem mais nem menos. Um exemplo disso é que nem o Heyman, que era booker da empresa, se poupava para contribuir para a imprevisibilidade do produto da Extreme Championship Wrestling. Ele, sabendo que os fãs que se gabavam de ser inteligentes já tinham tomado ciência que ele tinha uma relutância em tomar determinados bumps pesados, acabou surpreendendo todo mundo numa luta que ocorreu entre o Joe e o Dean Malenko contra a Public Enemy e se inseriu lá no meio. E no final da noite, o Paul acabou tomando um moonsault do Rocco Rock, atravessando uma mesa de madeira. Durante sua curta vida, a ECW conseguiu a reputação de ser o lugar em que os caras batiam uns aos outros com cadeiras, quebravam mesas e tinham brawls bizarras no meio do povo que as câmeras mal conseguiam mostrar por causa da escuridão da arena. Bem, de certo modo essa reputação não era mentira, mas também a ECW era a empresa que apresentava algumas das melhores lutas que você poderia ver nos Estados Unidos, tecnicamente falando. Afinal de contas, eles contavam com um plantel que tinha nomes como Chris Benoit e Dean Malenko, que dispensam qualquer comentário sobre qualidade. E em momento nenhum o Gordon, o Heyman e o Joey Styles faziam o público esquecer disso. Muito pelo contrário. Durante uma rápida sequência de golpes entre o Tasmaniac e o Dean Malenko, o Styles declarou que não tinha visto essa quantidade de ação em nenhum pay-per-view nos últimos 2 anos. E a ECW fez isso em apenas 90 segundos. Outra coisa que permaneceu na essência da empresa foi a mentalidade de nós versus eles. Quando Chad Austin saiu para a SMW próximo ao fim de 1994, sua última aparição contou com ele pegando um microfone e dizendo que estava saindo porque a ECW era pequena demais para ele. O Shane Douglas e aparentemente metade do plantel da ECW desceram a lenha neste cidadão até que ele dissesse que a ECW é a número 1. No dia 6 de novembro de 1994, a WCW promoveu em parceria com outras empresas um evento que criaria problemas legais para eles. E isso tem a ver com a ECW, mas só vou falar sobre isso no próximo episódio da série A História da ECW. Todo o conteúdo dessa série pode ser encontrado neste livro que está aparecendo aqui na tela. Ele só tem em inglês, tá bom, pessoal? Não foi lançada uma versão em português, a tradução é minha para fazer os roteiros. No próximo episódio eu vou falar sobre principalmente essa treta aí do pay-per-view e o pagamento que a ECW acabou exigindo, além de outros nomes que eventualmente vieram a pousar na empresa e obtiveram sucesso nessa reta final do ano de 1994. Eu peço que você se inscreva aqui no canal para não perder nenhum capítulo da série A História da ECW e que você use aqui dos comentários para tirar eventuais dúvidas sobre a série, alguma curiosidade que você tenha que eu possa adiantar, né? Porque a gente não pode adiantar muita coisa, porque senão vai dar spoiler da série. Mas se você tem alguma curiosidade sobre a ECW desse período que eu já falei e ainda não perguntou, fique à vontade aí, use os comentários para isso, tá bom? Próximo domingo tem outro episódio, mas na quarta-feira tem vídeo de opinião. Peço que vocês acompanhem aqui o canal, fiquem ligados e não esqueçam de ativar o sininho, tá bom? Tchau, tchau, galera! Fui!